Apesar da baixa adesão da população à saúde bucal, o Brasil é o país com a maior concentração de dentistas do mundo, com 395 mil profissionais em atividade e 71 mil clínicas prestadoras de assistência odontológica, de acordo com informações do Conselho Federal de Odontologia. E para esta dentista de Mococa, os dados do IBGE são preocupantes. Sim, é muito preocupante. Porque a prevenção, ela como em toda a área médica, né, de saúde, em toda a área de saúde, ela é muito melhor para o paciente, tanto em questões de saúde mesmo, você vai prevenir uma doença, quanto no custo, né? Porque doenças que, quando você não faz a prevenção, a chance de você ter um problema mais grave no futuro é muito maior. E um problema mais grave, uma doença mais grave, que vai envolver também um custo maior para ser tratada. De acordo com o Ministério da Saúde, a odontologia desempenha um impacto socioeconômico significativo na população, pois traz melhoria na qualidade de vida por meio da prevenção de doenças bucais, educação e orientação a hábitos de higiene oral. Além disso, a odontologia acessível promove restauração da saúde bucal, reabilitação oral e melhoria da autoestima frente à sociedade e na relação de trabalho. Sim, muito significativo na população. Os pacientes que são atendidos pelo SUS, o foco é a prevenção, né? O foco é a prevenção. E dentro dos nossos consultórios, né, o dentista também tem que se preocupar com a prevenção, está sempre orientando o paciente nesse sentido, para trabalhar de maneira preventiva. Tá? É mais saudável e é mais barato. O cuidado com a saúde bucal está ligado a hábitos de limpeza diária. A prevenção é o melhor caminho para evitar as principais doenças bucais, dentre elas a cárie, gengivite e também periodontite. Exatamente. Se o paciente que vai regularmente ao dentista, então o dentista ele vai examinar aquele paciente e vai detectar um pequeno problema, ou que seja uma cárie, ou que seja uma lesão não cariosa, ou que seja qualquer outro problema que esteja no início. Então, ele já vai tomar as medidas cabíveis, né, proceder ao tratamento necessário e orientar o paciente no sentido para que aquela doença não evolua. Então, você vai evitar que aquela doença se torne um problema muito mais grave no futuro. A cárie atinge 60% das crianças jovens e a gengivite e a periodontite os adultos. Essas doenças podem ser evitadas adotando medidas preventivas como boa higiene bucal e consultas regulares ao dentista. Sim, o cuidado diário em termos de higiene bucal, e o cirurgião dentista, ele é o profissional que vai orientar o paciente, porque o paciente tem que ser orientado, né? Ninguém sabe sozinho, ele não vai saber qual a forma correta de fazer a higiene bucal. Então, é muito importante que o cirurgião dentista, ele tome esse cuidado e oriente muito bem o seu paciente de como deve ser feita essa higiene bucal. A maneira que ele deve escovar, a maneira que ele deve passar o fio dental, orientações sobre a dieta, né? O que ele ingere, horários, ver o tipo de dieta que está sendo, principalmente nas crianças, o tipo de dieta é importantíssimo para o desenvolvimento ou não de uma lesão. Entendendo a importância da saúde bucal, é preciso atentar para a prevenção de doenças bucais. Por isso, não se deve esperar os sintomas se manifestarem para ir ao dentista. A recomendação é de que, no mínimo, a cada 6 meses, pessoas de todas as idades passem por uma consulta odontológica para fazer o acompanhamento da saúde bucal. Sim, o mau hálito incomoda muito. E muitas vezes, na maioria das vezes, ele está relacionado a causas bucais, tá? Pode ser um outro problema gástrico, sim, mas 90% dos casos está relacionado a causas bucais. E uma causa que é muito recorrente é a falta de higienização da língua. Então, uma orientação simples que o dentista pode dar para um paciente pode evitar um problema desse. E cuidar da periodontite, cuidar do que tiver ali. Quer dizer, manter a boca saudável vai evitar o mau hálito. Principalmente o sorriso bonito abre portas, né, doutor? O sorriso bonito abre portas em tudo, né? O paciente está procurando um emprego, quer trabalhar, né? Então, esse é tudo essencial. Sim, está relacionado a outras doenças, é isso que eu falei. Existe uma associação. Então, no caso, você tem uma associação de periodontites, e vou dar o exemplo da periodontite, tá?
O que é periodontite? É a inflamação do periodonto, que é o tecido que sustenta o dente. Então, você envolve gengiva, osso, músculo, ligamentos periodontais. Então, você tem a periodontite. Então, ela está relacionada com diabetes, associada. Existe uma associação com diabetes. Então, o paciente tem que cuidar de uma coisa, mas tem que cuidar da outra também. Não adianta cuidar só de um lado e o outro lado. Temos que equilibrar essa questão. Né? Alteração de saliva, que vem por um distúrbio do sono, por exemplo. Você tem um distúrbio do sono, você tem uma alteração salivar. Alteração salivar, xerostomia, boca seca, isso está relacionado com várias doenças bucais. Então, distúrbio do sono, ele também está relacionado com periodontite. Então, existe uma associação enorme de doenças nessa faixa etária. Então, você vê que não é tão simples, é bem complexo. A atenção à saúde bucal também é importante para os bebês que estão iniciando sua primeira dentição. Sim, sim. E é importante, assim, que a mãe seja orientada até antes da criança nascer, entendeu? Porque a mãe tem que ser orientada sobre a importância da amamentação, não só para suprir as necessidades nutricionais e emocionais da criança, mas também para promover um correto desenvolvimento de todo o sistema que a gente chama de sistema estomatognático, que envolve a boca, que envolve as arcadas dentárias, que vai influenciar no posicionamento dos dentes. Então, a mãe é orientada nesse sentido. É importante que a mãe seja orientada de como limpar os dentinhos do seu bebê. Logo que começa a aparecer, até antes de nascer o dentinho, já fazer a higiene da gengiva. Então, tudo isso é importante. Então, isso tudo está dentro da prevenção. Sim, porque assim, as crianças elas vão ter mais tendência a cárie, né? E depois, na idade mais avançada, não na terceira idade, o paciente vai ter mais tendência a ter as doenças periodontais e também as lesões não cariosas. Então, é muito importante ele estar fazendo a prevenção, porque esse paciente, normalmente, ele já tem perdas dentárias, né? Ele já tem traumas de oclusão, ele pode ter transtornos psicológicos, distúrbios do sono, né? Que acontecem muito nessa faixa etária. Então, o cirurgião dentista tem que estar muito atento a isso, porque as causas de muitas lesões que vão aparecer na boca, porque a gente tem as lesões não cariosas nessa idade, né, nessa fase, essas lesões elas estão muito relacionadas com qualidade de sono, com distúrbio de sono e com transtornos psicológicos, com alimentação, né, tipo de dieta e também muitas vezes com doenças gástricas. Então, é nessa faixa etária que vai aparecer tudo isso. Então, o cirurgião dentista tem que estar atento, tem que ter esse conhecimento para poder tratar a causa dessas doenças e orientar o seu paciente muitas vezes, porque muitas vezes todo esse sintoma que aparece na boca, ele não está relacionado só com causa na boca, mas com doenças sistêmicas. Então, todos esses distúrbios que eu mencionei, além de diabetes, pressão alta. Então, o paciente tem que ser tratado de maneira, com todos os profissionais da saúde envolvidos, para a gente conseguir controlar essa doença e proporcionar uma qualidade de vida para esse paciente. Então, às vezes, esse paciente, normalmente, ele usa próteses, ou próteses removíveis que podem estar machucando, que podem estar... próteses que deveriam ser trocadas e não são trocadas, então fica com aquela prótese machucando na boca, aquilo já fica uma região de trauma que pode se transformar num tumor, numa coisa mais grave. Então, são tantos fatores envolvidos nessa faixa etária, né, do paciente idoso, que o cuidado tem que ser muito grande. Então, nessa faixa também é muito importante que o paciente esteja atento, indo regularmente ao dentista. E como os sintomas aparecem na boca, então está ligado à doença sistêmica, mas o sintoma está lá na boca, o sinal está na boca, é o cirurgião dentista que é o responsável por diagnosticar, observar, tratar e encaminhar o paciente também para tratar junto com outros profissionais.